Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O apóstolo Paulo está se dirigindo à comunidade de Corinto. Naquele momento, a igreja de Jerusalém estava vivendo uma grande necessidade. Os cristãos de Jerusalém estão passando fome. Então, se começa uma coleta e a igreja da Macedônia, reconhecida sempre como uma igreja muito empenhada na evangelização, mas que era muito pobre. Então ela foi liberada do dever de colaborar com a igreja de Jerusalém. E Paulo vai testemunhar para a igreja de Corinto o que está acontecendo. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia. Veja, ele começa dizendo assim que foi graça de Deus. Ele vai dizer depois o porquê, mas não atribui isso em primeiro momento ao mérito da igreja da Macedônia, mas é graça de Deus. Então, com efeito, mesmo que tenham grandes tribulações, esta igreja vive o tesouro, transborda nela o tesouro da liberalidade. Então, segundo os seus recursos, e mais do que os seus recursos, por própria iniciativa, não foi o apóstolo que pediu, e que, para surpresa de todos, que mais do que eles podiam ter expectativa, eles quiseram ajudar a igreja de Jerusalém. Então, isso indo além das nossas expectativas, e além das expectativas de Paulo, é uma coisa muito grande, porque Paulo, nós sabemos que é muito exigente com as suas comunidades. Na verdade, um pastor, e isso tenham consciência disso, um pastor deve ser capaz de levar uma comunidade, não só do aspecto econômico, também nisso, além daquilo que é o comodismo, de sair da sua comodidade e ultrapassar os limites que são aqueles que se colocam de um modo, às vezes, muito aquém daquilo que se pode. Quem ama busca superar, busca ir além. E esse amor também no cuidado com a nossa casa, na evangelização, e que Paulo, como um pastor zeloso, busca sacudir a comunidade para que ela transborde, para que ela vá além. Mas mesmo assim ele diz que fica admirado, porque a Macedônia foi além das expectativas que ele tinha. Então, por isso, ele decidiu de enviar Tito para a igreja de Corinto. Ele está escrevendo da Macedônia. Então, de enviar Tito para que eles também colaborem. Assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que de rico que era, tornou-se pobre, e por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Então, Paulo, ele vai deixar duas coisas claras, que não está impondo um fardo para a igreja de Corinto, mas está apelando para a generosidade dele. Se a igreja da Macedônia, que é pobre, colaborou e muito, que eles também têm condições de colaborar. E vai mostrar isso em Paulo, é genial. A cada vez que o apóstolo quer exortar uma comunidade a alguma coisa, a cada vez que ele quer corrigir por um erro, ele vai se apelar não a um argumento moral, mas sim a um argumento de fé. É porque o Senhor Jesus foi generoso, é por causa da generosidade que nós encontramos nele, que vocês são chamados a serem generosos. E isso acontece também com essa mesma comunidade, quando ele tem que repreender pelos pecados, que ele vai se apelar a um exemplo que é divino, para dizer que, olha, isto assim é um modo de agir do nosso Deus, e que vocês são chamados também na dimensão de fé a agir do mesmo modo. Ora, meus caros, nós temos aqui hoje, e esse tema vai continuar, um exemplo claro. A comunidade da Macedônia, como aquela viúva do Evangelho que dá a sua vida, essa comunidade é pobre. Ela não era obrigada a fazer a coleta para a igreja de Jerusalém, mas ela o faz. Ela surpreende o apóstolo com a sua generosidade, dando até mais do que outras,
e que por causa disso, por causa desse exemplo, o apóstolo então começa também a dizer para Corinto: olha, eles assim o fizeram, façam a mesma coisa. Uma curiosidade, lhes digo que ainda hoje na igreja nós temos a cada ano uma coleta pela igreja de Jerusalém, na Sexta-feira Santa. Dessa coleta depende a nossa igreja irmã de Jerusalém para sobreviver em uma sociedade onde o número de cristãos é insignificante. E o aspecto que chama a atenção é que não são as igrejas mais ricas ou das cidades mais ricas que mais colaboram. Nas coletas da igreja, ou mesmo na ajuda à própria paróquia, as comunidades das periferias, das zonas mais pobres, em geral, são aquelas que mais ajudam, aonde muitas vezes a igreja paroquial tem muito mais recursos do que aquelas igrejas que estão nas zonas mais ricas, e que faz pensar muito na nossa disponibilidade em ajudar o Senhor. Ora, no evangelho de hoje nós temos a sexta e última das antíteses. Jesus vai dizer assim: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na verdade, Jesus não está citando um texto bíblico. Não existe um texto bíblico do Antigo Testamento que fala de amor ao inimigo. Mas essa expressão semítica, odiarás o teu inimigo, é para refletir aquilo que é fato, que o povo de Israel era exortado a amar os seus irmãos de cultura e de fé. Então, que os outros não. Os outros poderiam estar isentos, fora do amor fraterno. E Jesus vai dizer que não basta. E vai dizer assim que, em relação àquelas pessoas que não nos amam, os nossos inimigos, nós devemos ter 2 deveres. E vai dizer: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Amar e rezar. Eu sei, meus caros, como também Jesus não é ingênuo sobre a nossa dificuldade de perdoar, mas o primeiro passo no perdão para chegar a amar é aquele de rezar, que é no silêncio do nosso coração. Não vamos estar talvez nos expondo, talvez é mais fácil. Então, não abandonar o dever de perdoar. Então, e Jesus vai dizer o porquê. A questão central é por essa: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. O nosso Deus é assim. Ele ama a todos, até aqueles que não o amam, até aqueles que o odeiam. Ele ama a todos. E esse é o modelo nosso, no nosso caminhar como discípulos. O Deus que faz o sol e a chuva estar sobre todos, independentemente se creiam que Ele é o autor disso ou não, é o Deus que nos convida a um amor para com todos. E Jesus ainda insiste, porque é um tema importante: porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos, que eram considerados grandes pecadores, também faziam a mesma coisa. Continua Jesus: e se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos também fazem a mesma coisa. Então, nós somos pessoas de fé para que, através da fé, a nossa vida seja transformada. E essa transformação é que nós devemos agir e buscar ser como o nosso Deus age e é. E isso é um Deus que ama a todos, que não pode não amar, que seria negar a si mesmo. Mas também, quando nós deixamos de amar e perdoar, nós negamos o nosso vínculo de imagem e semelhança com Deus. Por isso o evangelho de hoje termina: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Na verdade, o texto grego não usa o imperativo, mas usa o futuro. Sereis perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Porque isso é uma luta por toda a nossa vida. No fundo, na incapacidade de amar está o apego a nós mesmos, o nosso orgulho, o nosso amor
por nós mesmos que odiamos quando esse amor é ferido. E nosso Deus não é assim. Busquemos agir como Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.